sempre estou por aqui. Eu sei, metade dos meus cabelos brancos por sua conta. Com 3 perguntas. Em algumas zonas, eu vi que só cita recuo e afastamento para edificações com mais de 10 metros de altura. Para edificações com menos, eu não preciso de nenhum recuo, nenhum afastamento. É isso mesmo? Tipo, zero? Pergunta 2. Antes, a gente tinha para glebas que o coeficiente era sempre 0,6 do permitido para lotes. Eu não achei menção a isso na nova lei. O lote ficou igual a gleba ou continua sendo 0,6? Sim, federal. Ah, por isso que eu não achei. Eu estou em Campinas, né? A última, a Carol apresentou o cálculo da outorga de alteração de uso do solo para aquelas zonas da expansão urbana. Mas qual que é o cálculo para a outorga onerosa do direito de construir quando eu estou passando do coeficiente básico para o que eu quero, isso num lote que já esteja na área urbana? Eu não achei esse cálculo na lei, é o mesmo? Ah, é outro? Só isso. Alô, bom dia. Primeiro, parabéns pelo desenvolvimento do plano e da lei. Realmente foi feito com muito critério. Uma pergunta, Júnior Cabrino, uma pergunta com relação ao potencial construtivo. A lei incentiva as zonas de centralidade, porém, em alguns terrenos, por exemplo, no Cambuí, dependendo do formato do terreno, a área vendável caiu bastante, até 20% no caso de uma incorporação. Por causa do recuo e, às vezes, por usar também no potencial construtivo, áreas que não eram usadas, vistas como potencial construtivo anteriormente. Tem alguma coisa a se fazer para manter o que a lei anterior permitia, que agora, além disso, além de perder a área vendável, ainda tem a outorga, né? Posso explicar de novo? Eu não entendi. Como é que você perde? Dependendo do formato do terreno, né, secretário, a área vendável, no caso de uma incorporação, ficou menor do que era antes, mesmo aumentando o potencial construtivo. Eu estou com 2 exemplos de casos de ter prejuízo de área vendável em uma incorporação de 15% a 20%. São do quê? Do recuo frontal maior? Do recuo e também da questão de várias áreas, por exemplo, de recepção, garagem, etc., contar com o potencial construtivo não contavam antes. Garagem não, acho que corredor, algumas coisas que não contavam, áreas comuns, né? Que não contavam antes. Bom dia, Paulo Casitores, estou presidente do Alphaville Empresarial. E era a Zona 14, anteriormente passou para ZN1. E, complementando a pergunta do colega anterior, com o cômputo do térreo na área construída, essa região que era 14 passou para ZN1, e perde potencial construtivo, porque, por exemplo, nós temos um prédio ao lado que vai ser construído e não contou o térreo, o próximo vai contar o térreo, então ele perde efetivamente 25% do potencial construtivo. E a pergunta 2 seria sobre a outorga onerosa. Na lei fala que será cobrado 3 anos após a promulgação da lei. Isso quer dizer que só será cobrado após 3 anos, que não será cobrado agora, ou esse entendimento ficou dúbio? E na fórmula de cálculo da outorga onerosa, a gente chega a valores estratosféricos. Então, mesmo a Alphaville, que é R$1.000 o metro, se eu for construir o térreo num desses terrenos agora, daqui para frente, eu teria, por exemplo, 300 metros quadrados de terreno, vezes o valor venal do metro do terreno, que é 1.000, seria 360, 370 mil reais a outorga onerosa para construir um térreo. Pela lei, pelo que eu levantei. Eu queria esses 3 esclarecimentos só. Obrigado. Bom dia, sou a Carolina da CUI. Eu quero tirar algumas dúvidas em relação a vagas. Essas vagas são chamadas de rotativas na lei, são vagas de visitantes, ela tem que estar dentro do empreendimento, ela tem que estar fora, pode ser associada a alguma unidade habitacional ou não.
E queria confirmar uma informação de que se as vagas podem ser presas ou não para edifícios habitacionais. E essa área de área de acumulação que vocês colocam aqui, que até para um projeto que eu estava desenvolvendo, que eram acho que 7 vagas, elas têm que estar fora do acesso e elas não podem estar na faixa de desaceleração, é isso mesmo? Então o meu acesso vai ficar lá para dentro do lote, porque eu teria que ter todas aquelas 7, 8 vagas ali antes do acesso, seria isso mesmo? Só para confirmar essas informações. Obrigada. Carolina. Tem mais um só? É isso. Meu nome é Giovana Bianca, sou arquiteta. Minha dúvida é sobre os afastamentos laterais na APG Centro, que pela lei aqui fala que são dispensados os afastamentos laterais. E a gente tinha entendido que a APG Centro era a área central, que na lei anterior já tinha essa dispensa de afastamento. Mas a APG Centro, pelo plano diretor, ela é Centro e Cambuí. Então eu queria essa confirmação se no Cambuí também pode ser aplicado a mesma dispensa de afastamento lateral como está hoje na lei. Não esquecendo que a APG Centro não é aquela APG Centro da zona 17. Está claro isso? Está dando mesmo isso? Bom, eu vou falar dessa parte, passo para você, para a Fernanda. Bom, vamos falar de outorga primeiro. Paulo, olha, eu não entendi como é que você está aplicando essa outorga. Então, vamos fazer o seguinte, eu fiz estabelecer duas outorgas. Outorgas de você vir do terreno rural para dentro da área urbana. A Carol já explicou, já apresentou os valores e quem estão isentos. A outorga vertical, que é a diferença que você tem hoje no seu zonamento novo com relação ao coeficiente básico, essa foi a promessa que nós fizemos aqui, que ninguém perde o potencial construtivo. Né? Então todos ficaram com o seu mesmo índice. No plano novo, quem tiver, e a maioria teve, aumento de índice, poderá ficar com esse índice gratuitamente até o dia 8 de janeiro de 2021. Por isso que nós dissemos, por 3 anos, 3 anos que eu estava ali pretendendo entregar o plano diretor ainda com 3 anos de término do governo. Não foi o que aconteceu, foi postergado. Então o jurídico optou bem não colocar o 3 anos, vamos colocar uma data efetiva, tipo 8 de janeiro de 2021, se não fala a memória. Até essa data, você protocolizando não, aprovando projetos, você terá o direito construtivo sem pagamento da outorga vertical a ser estabelecido em outro governo. Nós não vamos cobrar. Esse governo vai aceitar todo o potencial construtivo que você tem lá acima. Você aprovando o projeto hoje, você tem direito sem pagamento de outorga. Tá? Deu para entender? Alguém tem dúvida ainda? Basta aprovar? Oi? Basta aprovar? Porque eu tinha entendido que precisa começar a obra. Bom, nós estamos pondo esse corte com o jurídico agora. Se é aprovação ou se é execução. Mas nós vamos deixar claro isso para não ter essa confusão. Mas a tendência é você ficar com a aprovação dele. Né? Eu sou até pela aprovação. Aí daí você tem uma enxurrada de dispositivos e criação de projetos que ficam no forno e eu não sei se é ideal. Né? Então nós estamos discutindo esse direito de protocolo, não é juridicamente muito fácil de estabelecer. Bom, com relação à perda do térreo, isso é a realidade. Né? Teve uma discussão ampla, a maioria das cidades não adota isso, realmente o térreo contava, nós contávamos só se ele fosse utilizado em algumas tipologias horizontais residenciais, inclusive de baixa renda. O João Guedes mesmo me contou de empreendimentos de projeto dele que o térreo era uma unidade com jardim e isso era então utilizado como área construída. Nós optamos por bem realmente fazer com que você perca o térreo, né? Salvo se não tiver utilidade nenhuma. Entretanto, nós demos 5% de toda a área total construída, somando inclusive a área de garagem, que não é computável, mas para essa conta você computa. Então, dando um exemplo, você tem um prédio no Cambuí, chegamos a ensaiar até um do Capim. Da Percon nós ensaiamos um empreendimento desse e de outra empresa. Tem 8 mil metros quadrados de área construída, é isso? Não,
que era a última, 6 mil metros quadrados de área construída e 4 mil metros quadrados com 2 subsolos. É isso. Ele usou 3 vezes, 2 mil, 6 e 4. Então, ele tem direito a, sobre 10 mil, que é os 6 mil dado, mais 4 mil de toda a área de garagem, vai dar 10 mil, 5%, 500 metros quadrados. Então, ele vai jogar esses 500 metros quadrados, não serão computáveis, sendo área técnica, sendo varanda, sendo sanitário no térreo. Então, nós damos um crédito de 5%, não é o 5% eventual de uma puxada de caneta para cá. É 5% oficialmente da área construída total, não será contabilizado como área construída, uma compensação do térreo. Porque assim a gente se mantém isonômico com os demais municípios de lei federal que recomendam terra assim como está sendo proposto. Vai haver uma compensação para todos? Acredito que não. Você pode dizer para vocês que ninguém perdeu nada. Pode ser que tenha acontecido ter perdido. Pode acontecer. Né? É que vai depender muito da utilização. Com relação ao que o Gabriel trouxe, pode acontecer no formato geométrico do terreno, isso tem ocorrido. Né? Mas nós não podemos prever isso na lei. Né? Precisamos ver de maneira que tem um jeito de compensarmos ou de estabelecer uma complementação em função de geometria de lote. Né? Porque senão eu acabo particularizando muito o estudo e a coisa se torna exaustiva e sem fim. Né? Cada um vai querer personalizar o seu projeto com as dificuldades que tem e o município vai ter que correr atrás disso tudo. Mas traga, Gabriel, nós vamos dar uma olhada. Né? Vamos dar uma olhada. E a tendência não é perder. Outra coisa, você não tem mais a taxa de ocupação. Né? Você tem a altura do edifício também não liberada, mas Cambuí praticamente você vai a 50 e poucos metros. Então, eu acho que a tendência não é ter complicado, mas traga até para a gente ter como estudo aí, noviciado, pode ser que tenha errado no conceito. Fala, Fernando. Tem a fruição pública que ele recupera essa parte do térreo, e aí essa eventual perda de área por conta do uso do térreo. Se você fizer fruição pública, você vai ter um retorno praticamente integral disso. Né? Depende do estudo de cada projeto. Né? O que mais? Falta. A da vaga precisa esclarecer. Tem muita coisa que está na vaga, né? Aquela pedida. Vamos combinar o seguinte: vaga, uma atrás da outra, como é que se chama? Vaga. Ela só vale se ela for condominal de propriedade de um único proprietário. Não dá para fazer vaga de gaveta, é difícil. Né? Baixa renda, como trouxeram outro dia, ou uma discussão, ela foi saudável, mas não tem jeito. Como é que a pessoa vai administrar 600, 700 apartamentos deixando a chave lá para o cara tirar o carro para sair? Não tem cabimento. Né? Então é permitida a vaga de gaveta, desde que seja um aspecto condominal de uma única propriedade vinculada a uma única unidade habitacional. Né? Área de acumulação, quem pode esclarecer isso para nós? Área de acumulação, pode ser, Rodrigo? É que não é só acumulação, ela perguntou de vagas, as vagas em outra região, gente, nós estamos falando em outro local, nós estamos também usando isso para utilização de imóveis já consolidados, em que o uso através de um EIF pode levá-lo a uma necessidade de vaga maior, senão não há utilização daquele imóvel. Aí nós vamos permitir o quê? O contrato locatício completando garagem. Vale isso para o novo? Lógico que não. Lógico que não. Para o novo vai ter que estudar um EIF, vai ter que cumprir as vagas necessárias e bem conduzidas. Agora, não posso perder, vamos dizer assim, não posso deixar imóveis antigos que mudem de uso e que nós permitimos, né? Permitimos o uso, está correto e chego lá por conta de 2, 3 vagas, ele não pode ocupar. Ou nós vamos desonerá-lo, já fizemos um artigo nesse sentido, de pequenas vagas, não podemos desonerar o cumprimento da 90/50, né? Acessibilidade. Entretanto, se faltar 2 vagas, já dissemos que imóvel até 6 vagas, faltar 2, não há problema nenhum. Agora, vou permitir construir um imóvel novo assim? Não, não é isso que é. Qual, Rodrigo? Gente, se não for claro, pergunta de novo. Bom dia. Respondendo a pergunta da Carolina. A vaga rotativa, ela não é vinculada à unidade habitacional. Então, se eu tenho
é uma vaga para cada unidade habitacional, mais a rotativa, que é para aquelas pessoas que vão utilizar o empreendimento e podem ser os seus visitantes. Aí é a distribuição que o empreendimento vai dar, que o condomínio pode dar. A respeito da vaga de acumulação, sim, ela é anterior à sua cancela, ao seu acesso, ao seu portão, e não pode ser utilizado a faixa de desaceleração, que ela tem a sua função de fazer a desaceleração do veículo. Então você tem que colocar a desaceleração, mais as faixas as áreas, a vaga de acumulação e depois o seu controle, seja de cancela, de portão. Então um exemplo é o Shopping Dom Pedro, que tem aquela acumulação antes da sua cancela. Então você tem lá a sua faixa de desaceleração, o veículo entra e depois tem a cancela lá dentro que acumula várias vagas. Então essa vaga pode ser distribuída uma atrás da outra, lado a lado. Então a conformação depende do seu projeto e do seu espaço dentro do condomínio. De qualquer maneira, se você ainda precisa de dúvida, a Jales pode se esclarecer com mais detalhes, bom? Tá? Vai ser uma consulta específica, ela te atende e explica melhor para você. Não sei se nós conseguimos aqui esclarecer todas as suas dúvidas. Tá? Com relação à APG Centro, há mesmo esse engodo dentro do plano, nós vamos ter que nos referir à parte central ZC4, senão ela realmente amplia-se e vai até o condomínio. Ela vai valer no ZC4, eu agradeço quem trouxe a informação. É melhor a gente acrescentar a Giovana, agradecemos a Giovana, e vamos acrescentar no texto, então, restrito até o ZC4. Você já tinha visto, mas nós não tínhamos colocado e agradeço a observação. O coeficiente de lote, acho que ninguém tem dúvida. O ponto 6 é a exploração de gleba. Isso está na lei federal, mas não cabe a nós, legisladores. Nós vamos continuar aplicando o 0,6, quando necessário. Recuo só mais de 10 metros, tem que ter um pouco. Até 6 metros, até 10 metros de altura do edifício, é isso mesmo, lateral. Tem recuo lateral. O centro já é livre. Você, André, ou você é a sua irmã? É que ela é gêmeas e ela me engana, entendeu? Não tem dias aqui que ela me inferniza tanto, ela fala assim, mas eu sou minha irmã. E você captura duas. Né? Uma figura. Achamos? Está tudo bem, mas pode subir as paredes e entrar lá para 10. Acima de 10, aí tem que acima de 10 vai recuar. Mais dúvidas? Fusão? Olá, bom dia. Sou a Graça Gargantini. Estou aqui representando a área, Associação Regional de Escritórios de Arquitetura. E, de novo, parabenizo por toda essa ação que realmente só traz mais confiança e segurança para todos nós, tanto arquitetos como empresários. A minha pergunta é que duas coisas que eu notei na lei. Uma delas é que no HMV e no CSE e no HCSE, toda a área vinculada a vagas e circulação de acesso às vagas não é computado no cálculo de aproveitamento. Em compensação, no HNH é. Por quê? Não acho coerente.
E a outra coisa que eu notei, que eu achei muito importante, é que foi tirado da lei o acréscimo de 25% motivado por declividade de terreno. E a gente tem regiões da cidade que são muito íngremes, como o caso de Souza, Jardim Egídio, etc. Aqui mesmo na área do shopping da Iguatemi, que tem uma declividade maior. E também não entendi o porquê tirar isso, que é uma coisa que às vezes soluciona muito o assentamento da construção de forma mais sustentável, inclusive ao lote. Obrigada. Graça Gardentini. Graça, você comentou isso com o João Verde, ele já me trouxe, na verdade. Ele já me falou, Santorinha, por que a garagem não é na área construída? Por que o 25% não pode? Eles estão conversando bastante, não é importante, ainda bem que é a mesma pergunta. Mas eu me compromissei com ele que a gente vai voltar com os técnicos para a gente discutir novamente isso, principalmente a vaga no H, realmente é uma coisa que precisa ser estudada, né? Se nenhuma vaga com uma área construída, como é que não sobrado, eu vou contar onde. Então precisamos discutir isso, tá bem? Eu vou trazer. E a declividade de 25% também. Né? Já teve esse embate do João conosco. A declividade é a Fernanda, não há nenhuma, entendeu? Né? A Fernanda é tudo. Ela se aumenta, rápido. Secretário, posso falar antes da Fernanda? Pode, melhor. A questão da declividade, ela não é uma dádiva, ela não é um bônus, ela não é nada que assim vai favorecer extremamente a construção. Acontece o seguinte, se a gente não usar a declividade, nós vamos ter aterro, nós temos mais movimentação de terra, nós vamos ter mais muro de arrimo, nós vamos ter mais impermeabilização, nós temos mais corte de terreno. Então, aquilo favorece. A gente usa como um depósito, usa como uma área de churrasqueira. Às vezes não vai utilizar como área habitacional, não vai usar como área útil, extrema comum. Mas aquilo vai ser uma área adicional que nós podemos dar vários usos e vamos economizar na construção. Nós vamos diminuir a área de ocupação, nós vamos deixar o terreno mais livre, podemos ter mais área verde, mais permeabilidade, uma série de questões. Então, nós, inclusive, isso no CMDU, nós colocamos como emenda. Foi cortado, não foi assim como outras questões, como, por exemplo, a questão da densidade. Sabe, fazer densidade por número de unidades é um absurdo. Densidade, isso, meia culpa. Nós não reparamos isso, a especificidade disso no plano diretor. E a lei de zoneamento, ela está rebatendo o plano diretor. Nós temos que mudar isso. A densidade serve para a gente ter números, para a gente ter que vai precisar de escola, que vai precisar de posto de saúde, que vai precisar de transporte. Não é para diminuir, para ser linha de corte de ocupação. Nós já temos o coeficiente de aproveitamento, que é uma linha de corte. Bom, mas eu posso fazer 50 apartamentos? Não posso fazer 51, 50. Se eu fizer 50 de 3 dormitórios, eu posso. Eu tenho que fazer 50 de 2, eu tenho que fazer 50 de 1. Bom, a área construída é completamente diferente. Então, são questões que a gente tem que chegar num ponto de ideal. Isso não está batendo, não está batendo. Principalmente a questão, por exemplo, dos apartamentos também, para hotel, ou a parte hotel, ou apartamento pequeno. Em todo o Brasil está se construindo hoje apartamentos menores. Aqui em Campinas nós estamos com, se eu fizer 40 metros quadrados, é inviável fazer. Então vão prejudicar muito os empreendimentos. E isso é tudo questões que eu já falei com o secretário. Nós vamos, através do CMDU, das entidades, das associações, nós vamos discutir isso daí. Nós temos que aperfeiçoar isso na lei. Nós não podemos deixar esses entraves continuarem nos atrapalhando. Com relação aos 25%, só para ficar claro, talvez acho que não tenha entendido ainda o conceito novo. Antes, a lei, a 6.031, trazia que a residência unifamiliar poderia ser feita em 2 pavimentos. E ela poderia ter um acréscimo de 1 pavimento, havendo declínio acentuado de terreno, com 8% de declividade. Então, existia algumas definições lá que causava problemas de interpretação,
que no declive entrava, no aclive não entrava. Então, para eliminar esses problemas todos que a gente tinha dentro aqui com os técnicos de interpretação, de análise, para ficar mais clara a leitura, foi autorizado o terceiro pavimento para todo mundo. A edificação horizontal é 3 pavimentos, independente de declividade, tá? Então, todo mundo já tem autorização de 3 pavimentos. Se é muito acentuado o terreno, acomoda os 3 pavimentos para baixo. Se é muito em aclive, acomoda os 3 pavimentos para cima. Isso também resolve a questão de definição de sótão, se entra o sótão, se não entra, o porão, se entra, se não entra. Então, o próprio projetista vai poder, dentro do seu projeto, distribuir em 3 pavimentos o organograma que ele está prevendo dentro da residência. Tudo que tiver escrito como edificação horizontal significa 3 pavimentos, tá? Por isso que não está contemplado mais a declividade e o aumento de um pavimento. Só terminar. Vai virar debate isso aqui. Gente, é o seguinte, nós temos áreas muito íngremes na cidade. Nós, no CMDU, nós pedimos os 3 pavimentos acima do nível da rua. Nós temos áreas, se a gente for fazer os 3 pavimentos, a construção vai ficar no nível do telhado. Nós vamos ter 3 pavimentos para baixo, a pessoa chegar na rua e ver o telhado. Nós temos muito, não é só Souza de Joaquim Egídio. Nós temos áreas próximas ao Guarani, próximo ao shopping, no Chapadão, etc. É um absurdo. O que vai acontecer? O cara vai fazer um murão de arrimo de 8 metros de altura, vai fazer um baita de um aterro para pôr os 3 pavimentos acima do nível da rua. Porque construir abaixo do nível da rua está desmerecendo também o valor da construção dele. Quem que vai comprar uma casa fundada? Ninguém mais compra uma casa fundada. Então, sabe, a gente tem que ter critério. O vizinho está lá, 2 pavimentos acima do nível da rua. Do outro lado também, eu vou construir hoje, eu tenho que enterrar minha construção, porque eu não vou poder fazer mais. Ou fazer 10 metros quadrados, sei lá quanto, não dá. Não tem condição. A gente vai discutir isso, eu estou comprando essa briga, tá? Vamos fazer o debate dessa questão aqui, mas isso faz parte da discussão de como a gente pode aprimorar a lei. Acho que todas as contribuições são bem-vindas. É o último bloco para a gente poder dar continuidade ao debate. Então, por favor, são os 3 que estão aí para falar, então vamos concluir esses 3 e aí a gente já termina essa primeira parte.